Olá, bom dia a você, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você for ver, né? Esse áudio, esse vídeo. Você aí logo de frente, você está vendo uma imagem aí do rosto de Jesus, lá atrás o da misericórdia, né? Às vezes o evangelho fala que é idolatria, a gente sabe que ele não é Jesus e no quadro também a gente sabe que não é ele. Para nós, nós católicos, é como se fosse uma foto do ente querido que a gente coloca na escrivania. E esse mais querido que tudo, né? Que esse deu sangue por nós, morreu por nós. Quem sabe um parente de boa vontade e força morreria por nós, né? Mesmo se nós fôssemos bons heróicos. Agora nós sendo ruins, Jesus morreu por nós e deu sangue por nós, né? Então ele é mais do que família, mais do que tudo. Depois de Jesus que vem a família. Entendeu? Então ali é um quadro lá do fundo, à esquerda de quem vê aí, é um quadro de Jesus da misericórdia, que ele apareceu para Faustina, né? Kowalska, esqueci o primeiro nome dela, polonesa, né? Que foi beatificada e canonizada, santa, pelo Papa João Paulo II. Aí tem gente que arrepia os cabelos. Que santo, santo é só Deus. Jesus falou, sede santo como eu sou santo, sede santo como o Pai é santo. O que é a palavra santo? É ser perfeito, ser separado do mal, é evitar todo o mal, todo o pecado, toda coisa errada, torta, toda a maledicência, toda a maldade consigo mesmo, toda a maldade com os outros, toda a falta de amor, todo o ódio. Então é tirar tudo isso, você se limpa de tudo isso, aí é ser santo. E se você não for santo, você não vai para o céu, né? Então ela foi canonizada nos altares, lógico que tem milhares, milhões de santos que foram para os céus, né? Que são santos, são separados do pecado e das trevas do diabo. Então estão no céu com Deus, né? Glorificado. Ainda sem os corpos ressuscitados, mas a sua alma e seu espírito está com Deus, né? Consciente e acordado. Então, ali atrás, Jesus apareceu para ela um dia e falou, quero que você mande pintar um quadro, assim. Apareceu para ela, dessa forma, na porta lá, né? E falou, quero que você arrume um pintor para fazer essa pintura e tal. E aí foi uma luta para ela conseguir, né? Que as irmãs discriminavam ela no começo e tudo, foi difícil para ela entrar no convento. Foi realmente quem serve a Deus é purificado, né? No cardinho do sofrimento, da amargura e da humilhação. Porque Deus tem que purificar o coração da pessoa, né? E depois de muita contrariedade, aí arrumou um pintor para fazer o quadro, ela foi descrevendo e o pintor fez. E aí quando o pintor mostrou para ela descrevendo, né? Ela falou, mas era muito mais bonita e tal. Ela até queixou para Jesus, falou, mas Jesus, aqui não mostra a tua beleza. Aí falou, minha filha, não é a importância essa aparência, o importante é eles confiar na minha misericórdia. Que eles olhar para esse quadro e lembrar do sangue e a água que jorrou do meu coração na cruz. A água que dá vida, o sangue que traz de volta a vida, né? E a água que dá vida às almas, e o sangue que lava, limpa de todo o pecado, né? Então isso que é importante. E lá está escrito, Jesus, eu confio em vós. E essa outra aqui de centro, essa imagem, esse rosto, né? É como tem uma música do Padre Zezinho que fala assim, ele canta para a mãe de Jesus, a Virgem Maria, e ele diz assim, não sei se eram verdes seus olhos, não sei se tinha cabelo morenos, só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir a sua fé. Então a gente não sabe se os olhos de Jesus eram azul ou verdes ou castanhos, né? Tem bastante chance de ser castanhos. Mas isso, como Jesus falou, não importa muito, né? Mas que se nesses olhos você receba a tua cura, que os demônios fujam, se eles for obrigados, se os demônios ficarem aí, que eles sejam obrigados a olhar para esses olhos. Uma vez numa igreja, ó, extra bíblica aqui para vocês, outra historinha. Tem muitas histórias, né, nesse meu viver, né? Uma vez numa igreja, nós fazendo uma oração no salão, um demônio manifestou na pessoa e tinha um quadro de Jesus com esse rosto, mais ou menos, né? De corpo inteiro com esse rosto. Aí o demônio ali se torcendo, ele virou pro quadro assim, olhou com desprezo e fez um gesto obsceno pro quadro. Você vê? Se fosse dele, ele não ia fazer gesto obsceno, querendo xingar o quadro, né? Ficou com raiva do quadro, vê se tem cabimento. Então, que se o demônio insistir, ficar aí perto de você, encher os pacientes, que ele seja obrigado a olhar para esse rosto. Tenho certeza que ele vai sumir ou vai ser obrigado, forçado a olhar para esse quadro, pelos anjos amarrados. Tá bom? Então vamos fazer nossa oração e vamos para a nossa leitura de hoje. Muito importantíssimo hoje. Nesse áudio de hoje, se você prestar atenção, pôr em prática, você vai receber muitas bênçãos de Deus, inclusive pode receber curas físicas. Vai receber curas físicas.
vai receber libertação dos demônios, vai receber cura na vida financeira. Se você pôr em prática aqui em cima, e vai receber consolação e conforto espiritual de Deus. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração e vamos para o Evangelho. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, meu Deus. Obrigado por essa tua sagrada face, Jesus, marcada no pano que te envolveu após sua morte, comprado, se eu não me engano, por José de Arimateia, Jesus, esse pano bom de algodão ou de linho, não sei qual que era, não lembro agora. E esse pano que foi enrolado do Senhor, que o Senhor ressuscitou, houve essa reação nuclear, como disse o pessoal da NASA, que o desenho foi feito de dentro para fora, que o corpo explodiu, saiu de dentro para fora. Houve uma reação nuclear controlada, Jesus. E apareceu, ficou gravado no negativo, quando bateram a foto em 1800 e pouco, quando inventaram a fotografia. Aí saiu esse teu rosto, Jesus. Saiu o Senhor ali, totalmente ali amarrado. O Senhor deixou essa foto para nós, para auxiliar a fé daqueles que fraquejam na fé, que tem uma fé muito fraca. O Senhor deixou isso, Jesus. E por nós também, que gostaríamos muito de ver o teu rosto, ver o Senhor falando, ouvir o Senhor falando. Então te agradecemos por isso. Muito obrigado, meu Deus, e que esses teus olhos, esse teu quadro, Jesus, esse teu rosto, vá visitando essas casas com os teus olhares, Senhor Jesus. Que o teu olhar passe através desse quadro. Eu sei que o Senhor tem todo o poder do mundo, Senhor Jesus, para fazer isso, como eu vi numa casa uma vez, numa libertação. E o demônio se apavorou de olhar para os olhos que queimava ele, Jesus. Então venha trazer cura, venha trazer conversão, libertação, afasta da pessoa todo espírito maligno que vem tentar entorpecer a mente dela com distrações para afastar de ti, Jesus. Toca com teu poder, Senhor, e que ela venha ter essa paz que excede todo entendimento, Jesus. E na casa dela também, que seja livre dos demônios, que venha receber cura e libertação, Jesus, que ela acredite no teu poder à distância. Assim como o Senhor curou, tocou o demônio daquela filha da samaritana, assim que o Senhor curou aquele filho do centurião romano, aliás, o empregado do centurião romano, à distância, e também libertou, expulsou o demônio à distância da filha da samaritana. Também à distância, Senhor, pela internet, que o Senhor vá curando, vá libertando, expulsando todo o mal da casa dessa pessoa, todos os demônios sejam repreendidos, amarrados, em nome de Jesus, e arrancados da vida dessa pessoa e dessa casa. Que haja cura, que haja libertação e que haja paz, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quem crê diz amém. Então hoje, vou até olhar no meu relógio ali, se não me engano é dia 12 de março de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, logo vai começar o dia da justiça dele. Ou para muitos de misericórdia, né? Porque até a natureza, anseia e clama para esse retorno de Jesus com seu poder e glória sobre esse mundo, para transformar esse mundo, para realmente nós viver de verdade, para nós curtir as obras do nosso Criador. Então até a natureza, na palavra de Deus, fala que anseia por esse dia, né? E Jesus lá em Isaías 61, 62, 61, 1 e 2, 3, vocês podem ler lá, 700 anos antes de Jesus foi escrito, né? Falando sobre Jesus, e depois, que fala assim sobre, eis que venho para proclamar 1 ano da graça de Deus, da misericórdia de Deus, em libertar os cativos, curar os cegos, né? Expulsar os demônios e tal, dar liberdade aos presos. Então Jesus vai falando isso, aliás Jesus não, Deus lá, né, através do profeta Isaías, 700 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo, e falou um ano da graça de Deus e um dia de sua justiça, né? E Jesus depois, quase 700 anos, mais de 700 anos depois, Jesus foi à sinagoga de Nazaré. Peraí, Nazaré ou Cafarnaum? Não lembro, parece que era Nazaré, não sei se é Nazaré ou Cafarnaum, depois eu vou ver direitinho. E Jesus lá pegou a leitura, como era costume de sábado que ele fazia leituras, né, na igreja. Olha como é bom fazer leitura na casa do Senhor, né? Na nossa liturgia é chamado os leitores para fazer 1, 2, 3. Sintam-se honrados, né? O Senhor Jesus fazia leituras. E aí Jesus na sinagoga deram o rolo, né, o pergaminho para ele ler na leitura. Olha que interessante. E ele desenrolando o livro, né, que eles faziam isso enrolado, tipo folha, né? Eles não tinham capa igual nós assim. Então eles enrolavam, né, que era mais fácil para arquivar, para guardar, para ler, para tudo, né?
do que pôr ser um em cima do outro. E aí Jesus desenrolou a página e fez a leitura lá de Isaías 61. Só que Jesus parou nessa, não sei se foi no primeiro ou no segundo ou no começo do versículo, que falou: eu vim para proclamar o ano da graça. Aí falou da cura, da libertação e tal, tudo. E não falou do dia da justiça de Deus, do dia de vingança, do dia de justiça contra a maldade no mundo, contra os demônios, contra os servos da sinagoga de Satanás e todos aqueles que fazem maldade para o próximo, para os animais e para a terra. Então vai ter. E eu, estudando sobre isso, sobre anos, fiz um cálculo básico e cheguei à conclusão que o tempo da misericórdia de Jesus, o ano da graça, passa, espiritualmente falando, começa a partir do momento que ele morreu na cruz. Então ele morreu na cruz, o ano da graça daria 2000 anos, porque é um dia do Pai e um dia do Filho. Um dia de 1000 anos, como fala a palavra de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então 2000 anos seria esse ano da graça de Deus, né? Calculando, já que já estamos em 2000 anos, vai dar agora 2036, 2030, 31, a gente não sabe ao certo, porque o calendário nosso está todo bagunçado. Porque puseram um tempo lunar, teve um imperador que comeu 5 dias, comeram na hora de fazer o calendário gregoriano, então 5 anos, né? Então está tudo confuso e teria que ser em cima do ano solar e não lunar. E aí daria, né, 2000 anos, o ano da graça, da misericórdia de Deus, e o dia da justiça, eu calculei, daria 6 anos e meio, 6 anos,6 a 7 anos, você vê? E aí bate com outras profecias que tem no Apocalipse, que fala do anticristo vai subir ao poder, vai prometer um acordo de uma semana de anos, 7 anos, né? A Bíblia fala que 7 anos, mas na metade do ano, na metade da aliança, do tratado, que seria 3 anos e meio, ele vai romper a aliança e aí vai mostrar os dentes, vai mostrar quem ele é. Vai acabar com tudo quanto é igreja, vai comer suas carnes, quer dizer, vai tomar todos os bens para o Estado e o mundo vai virar laico. E não vai poder falar de Jesus, de coisa nenhuma, vai ter que, quem quiser falar vai ter que ser escondido igual na China, né? E o dragão vermelho vai estar junto, né? Como diz na profecia lá em Apocalipse também, né? Apocalipse 12, se eu não me engano, em diante, fala a respeito do dragão vermelho, que é o sistema ideológico comunista, né? É engraçado, uma ironia, né? Que ele fala dragão vermelho, a China adotou que cor? Vermelho. O Partido Comunista, vermelho. Né? Qual é o bicho de estimação da China que eles veneram? A cultura, né? Dragão. Então vocês veem que legal. Legal, assim, entre aspas, né? Legal a profecia ser cumprida, né? E ali o Apocalipse foi escrito há uns 1900, quase 2000 anos atrás, né? Foi dada essa profecia do dragão vermelho. Então são duas bestas, 2 monstros, 2 feras, né? Que falam no Apocalipse. Mas isso é assunto, eu estou falando aqui para vocês, mas é para outro vídeo isso. E o dragão vermelho já está aí, que é esse sistema comunista ateu chinês, né? Principalmente, né, o comunismo marxista vermelho, dragão vermelho, que quer acabar com a mulher, que quer matar a mulher e seus descendentes, tentou matar Maria lá atrás, a serpente, né? E depois tenta jogar lama nela, vomitou um rio de lama, né, para derrubar ela, macular a imagem de Nossa Senhora, tentar trazer ela, dizer que ela é uma mulher qualquer, e que o demônio tem maior ódio e raiva da Virgem Maria, da Mãe de Jesus. Ele tem mais medo dela do que de Jesus. Você fala: João, você está louco? Não. Isso foi feito numa revelação para um padre, eu pensando bem, tem bom senso isso. Por quê, João? Jesus, lógico que ele, como Deus, ele é muito acima da Virgem Maria, né, sua mãe, né? Como homem, eles estão ali, né? Como ser humano, ele está lado a lado com a mãe dele. Em dignidade, santidade, tudo. Mas como Deus, ele está bem acima, né? Mas o demônio tem mais medo dela pelo seguinte, porque ele é vencido por ela, ele se sente muito humilhado, e como ele é muito orgulhoso, né? Por quê? Porque ela é criatura pura. Jesus não, é homem e Deus, então ele diz: mas ele também é Deus, né? Lógico, me venceu, BBB, apesar que quem briga com ele hoje em dia é os anjos, né? Jesus venceu ele como ser humano, mas quem combate os demônios hoje não é nem Jesus, porque Jesus não combate mais, ele venceu tudo, né? Ele com um sopro, os demônios, só ele dá uma palavra, os demônios se aterrorizam. Jesus vai até no inferno, os demônios se dobram tudo e fica apavorado e pede para sair da presença dele, de joelho. Com a cara no chão, eles pedem para sair de perto dele. Falar o nome dele no inferno é como se fosse uma bomba lá dentro. Então Jesus não briga mais com os demônios. Quem briga com os demônios, na parte humana aqui, somos nós, né?
com orações, e na parte espiritual é a mãe de Jesus com seus anjos, né, com os anjos de Deus. O São Miguel Arcanjo à frente, né, que é o capitão dos exércitos celestes. Então vamos ter bom senso, vamos usar nossa inteligência, né? Então é isso, até sair um pouco de assunto, vamos lá para a palavra de Deus, né? Então hoje, o ano da graça de Deus, né? Dia 12 de março de 2026, e já falei para vocês que as coisas de Deus, o mundo espiritual, a palavra de Deus é atemporal, para ela não tem data, você pode assistir quando quiser, várias vezes. Aliás, eu aconselho você a ouvir várias vezes, quando estiver atribulado, domingo e tal, assistiu muita porcaria na TV, está se sentindo oprimido, não quer ir trabalhar, está com agonia, com ansiedade, pega um desses áudios meu e põe lá para você descansar, para você dormir, para você ter paz, tá bom? Desliga a televisão mais cedo, prepara a tua roupa para o outro dia, não deixa o demônio ficar oprimindo tua alma. Quando você está assistindo televisão, ou se distraindo muito, tudo bem que é um programa ou outro, uma coisa boa ou outra, a internet tem coisas muito boas, mas na televisão às vezes a pessoa está vendo aquele programa dominical, aquelas coisas que realmente não, a pessoa está aparentemente se divertindo ali, em volta dela tem um demônio oprimindo e apertando a cabeça dela e trazendo depressão para ela e angústia, enchendo de vazio, como se você comesse tranqueira e depois passa mal. Você está comendo coisa ruim espiritual, então sua alma vai passar mal, suas emoções, seus sentimentos. Então vamos lá, Mateus 18, 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. 21 em diante, até o 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer sempre, né? Porque a pessoa assim não vai pecar 490 vezes. Talvez se o casal, né, a família, não sei se chega o marido e a mulher a viver junto tanto tempo. Então tem que perdoar sempre, sempre perdoar. Não é 7 vezes só, que no Antigo Testamento falava 7 vezes. Se a pessoa pedir perdão é 70 vezes 7. Mesmo que não perda, você pede perdão e tira o jugo de suas costas. A pessoa vai pagar para Deus, não é para você. Aí passa a dívida para a mão de Jesus. A pessoa não fica impune, passa para Jesus a dívida. Então Jesus falou até 70 vezes 7, daria 490, né? Mas é sempre. Depois vem aqui o servo cruel. Então essa questão de perdoar, gente, é fundamental. Vou dizer para vocês. Fala, Jesus, eu quero perdoar, eu perdoo, faz a tua oração. Vê aquela pessoa que você tem mais desgosto, mais tristeza, mais te prejudicou. Você fala, Jesus, eu com raiva aqui, eu falo, eu perdoo essa pessoa. Mas por causa do Senhor ter morrido na cruz por mim e ter perdoado os meus pecados, eu perdoo. Mas peço para o Senhor Jesus, cura o meu coração, cura as emoções. E as pessoas confundem fé com emoção. Confundem perdão com emoção. E não é. É livre vontade, é você obedecer Jesus. Ele mandou perdoar, então é duro para mim, é difícil, porque a pessoa não quer soltar, ela fica ali como se tivesse um crédito, aquela pessoa está devendo para ela, então é como se tivesse um crédito na mão dela. E ela fica prendendo a pessoa, aquela pessoa vai ficar ali, está presa na sua mão, né? E um diabo aproveita e gosta disso e fica junto, porque o diabo gosta de prender. Ele é o carcereiro, né? E ela fica ali, só que ela fica aquilo ali e fica prejudicando ela também. Às vezes está queimando ela, mas ela não solta. Fica prendendo a pessoa, vai pegando doença, vai sofrendo, vai tendo ataque dos demônios, porque ela está com a mancha, está com a coisa escura, tem uma coisa podre junto com ela, aí fede carniça no mundo espiritual e os demônios ficam em volta. Então solta aquela pessoa, abre a mão, solta. É lógico que aquela pessoa não ficou totalmente livre, ela está na mão do diabo, enquanto ela está com o pecado sem pedir perdão e sem perdoar. E o pecado dele, a dívida dele, passou para Jesus, que morreu na cruz por nós. Então ele vai pagar caro com a justiça divina se não pedir perdão. Vai pagar aí no sino dos infernos. Entendeu? E você fica livre, sai aquele peso das suas costas. E outra, quando você reza no Pai Nosso, nós temos que obedecer Jesus. No Pai Nosso, Jesus nos ensinou: Pai, perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, quem nos deve, quem tem dívida com nós. Assim como nós perdoamos, perdoa nós também, Senhor Jesus. E Ele vai perdoar, você vai se sentir livre, que nem um passarinho, que nem uma criança de 6, 7 anos. Depois aqui embaixo, aí Jesus começa a falar como é uma comparação ao reino dos céus. Ele sempre comparava com parábolas para as pessoas simples entenderem também, todos entenderem. Mas ele sempre está falando de coisas espirituais.
Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Entra na questão do perdão também. 10.000 talentos, equivalente ao pé da letra a uns 350 mil quilos, 350 toneladas de ouro. Olha o que está escrito aqui, ó. Aqui os teólogos anotaram embaixo no rodapé, por isso que eu gosto dessa Bíblia, né? 10.000 talentos, ó, está escrito aqui embaixo no rodapézinho. Essa Bíblia aqui foi muito bem escrita, embaixo ela tem algumas coisas que está ali, que na linguagem antiga eles trazem para o presente e fazem os cálculos, igual eu fiz lá com o tempo da misericórdia. Né? Um ano de misericórdia e um dia de justiça. Então eles pegaram 10.000 talentos, né, equivalente ao pé da letra, a uns 350 mil quilos, 350 toneladas de ouro ou prata. Aqui indica uma fortuna imperial, quase incalculável para significar quanto devemos a Deus, está vendo? Jesus está falando de coisa espiritual, não é dívida de material, quer dizer, nós temos essa dívida com Deus, que nos deu a vida, e quanto vale uma vida? A gente fala que não tem preço, e a vida de Jesus, que deu por nós? Que preço tem a vida de Jesus? Se a nossa é uma tranqueira que às vezes a gente já tem um valor, não tem preço uma vida, né? Agora imagine a do Senhor Jesus, então é essa dívida nossa com Deus, né? Aí então Jesus está falando, Deus está falando isso, Jesus está falando dessa dívida, né? Então um rei, quando ele fala assim, ó, um rei, esse rei é o próprio Deus Pai, né? Como ele não tinha com que pagar, o seu senhor, o rei, ordenou que ele fosse vendido, né? Vai para os quintos dos infernos. Ele, sua mulher, seus filhos vão ser tudo vendidos, escravos, vão ficar escravos do pecado, dos demônios, e todos os seus bens para pagar a dívida. Esse servo então prostrou-se por terra, tá vendo? Com a cabeça no chão. É assim que nós devemos chegar diante de Deus Pai, em nome de Jesus. Diante de Jesus, chegar não com o queixo erguido, como eu vejo na igreja, na missa, na hora do ato penitencial de pedir perdão. As pessoas ficam em pé lá com o queixo para cima, né? Quem pecou não sou eu, não. Eu estou limpo, eu sou santo. Não roubei, não matei, não prostituí, não tem. Dobra o joelho, larga a mão de ser cachorro, seja humilde, se põe no seu lugar. Na hora do ato penitencial, vamos pôr diante de joelho, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, como ele não tinha como que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, tá? Esse servo então prostrou-se com o rosto por terra, diante dele suplicava, dá-me um prazo mais, provavelmente chorando. Eu te pagarei tudo. Aí, cheio de compaixão, o rei, o senhor, né? Com dó, com compaixão dele, o deixou ir embora e o que fez o quê? Perdoou-lhe toda aquela dívida bilionária. Perdoou-lhe. Né? Apenas saiu dali, esse empregado sem vergonha, encontrou um de seus companheiros de serviço que ele devia 100 denários. A diferença é gritante. É menos que 10% daquele, sei lá, 1% daquele valor que o outro devia. Aí pegou o outro, aí está falando sobre nós, né? Sobre nós, nossos pecados, nós quer cobrar do outro segurando a mão, diante de Deus, não quer perdoar de jeito nenhum a pessoa, e e vai lá diante de Deus chorar e pedir para perdoar nós. Deus perdoa nós, a pessoa deve 100 reais para nós, ou fez um pecadinho de nada, falou alguma coisinha contra nós, a gente melindra, não perdoa, comparado com o sangue de Jesus, ou com o pecado nosso contra Deus, é uma coisa insignificante que o outro deve para nós, né? O pecado do outro contra nós. Aí pegou o outro, começou a estrangular, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe, também da mesma forma que ele, chorando, dá mais um prazo, eu vou te pagar. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão. E outro aqui, Jesus está falando de dinheiro, mas dinheiro é inferior à ofensa. A ofensa é mais grave. A ofensa do roubo, do empréstimo de dar uma de migué e não pagar, a ofensa é pior do que o dinheiro em si. Da pessoa não dar satisfação e dar uma de migué e fingir que não tem dívida. Isso é pior do que a dívida. Então Jesus está pondo dinheiro aqui, mas é questão de ofensa moral, é de coisa espiritual que ele está falando, de coisa emocional que a pessoa te prejudicou. Pode ser com dinheiro também, mas a ofensa é maior que o dinheiro. Ou que te roubou, ou qualquer outro pecado, né? Então, dá-me um prazo, mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros empregados, né, profundamente tristes da desonestidade, falta de justiça, falta de compaixão, de caridade, vieram contar ao seu senhor, ao rei, o que se tinha passado. Então o senhor, o rei, chamou ele de servo mau, cruel, miserento. Eu te perdoei toda a tua dívida bilionária, porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-se do teu companheiro de serviço,
como eu tive piedade e misericórdia de ti, e o Senhor encolerizado, tá vendo? Entregou aos algozes, esse é o caso nosso, se nós não perdoar, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, ó Jesus falando, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração, amém? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então perdoe, eu sei que você vai dizer, mas eu estou com ódio, com raiva, a pessoa me prejudicou muito, não interessa. Perdoe de livre vontade, mesmo com a tua raiva, com o teu rancor, tua mágoa. Você fala, eu perdoo, Jesus, mas em atenção ao Senhor, não por esse miserável, essa miserável, mas eu perdoo porque o Senhor perdoa a mim também, porque o Senhor morreu na cruz por mim, então eu perdoo ele. Eu perdoo ela, Senhor Jesus, mas eu peço que o Senhor limpe o meu coração, cura o meu coração, Senhor, que eu possa esquecer, que possa sair toda a mágoa, todo o rancor. A esses espíritos ruins que gostam de ter esse rancor, essa mágoa, eles se alimentam disso. Como Jesus falou, os abutres ficam em volta, quer dizer, os demônios ficam em volta de você. Enquanto você tiver esse rancor, esse mágoa, lógico que você tem razão, porque é uma coisa injusta, foi feito com você. Mas e com Jesus, não foram feitas tantas coisas injustas? Então, quando você perdoa, você quebra esse direito legal dos demônios, tá bom? E vamos prestar atenção, e sempre estar rezando. Penitência, jejum, oração, e ler a palavra de Deus e meditar nela, se possível, todo dia, mais de uma vez por dia. Até decorar, até a palavra entrar dentro de você, e os demônios chegar perto e falar, nesse aí, essa pessoa fede para mim, deixa eu ficar longe dela. Tem um mau cheiro da palavra de Deus, e some de perto de você, os demônios. Quando você chegar, ele já se vira tudo assim, já torce o nariz e sai de perto dos demônios. Porque sente em você a palavra de Deus, o cheiro, o perfume de Cristo. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo, gente. Fiquem com Deus e fiquem com essa imagem gravada aí no coração de vocês de Jesus. Tá? Olhem para ele aí, peça perdão, congela a imagem. E a gente sabe que é uma foto, né? Como se fosse uma foto, um retrato de Jesus, né? Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei. A cor dos olhos talvez diferente, o rosto bastante semelhante. O cabelo, a cor talvez um pouco mais escura, né? Mas a gente sabe que representa ele. Então, peça perdão a ele, se renda, fala, eu me rendo, Jesus, eu me entrego. E não importa, se os outros podem falar para você que não tem mais jeito, mas Jesus dá jeito para você, sim. Basta que você se entregue a ele e comece a obedecer os seus mandamentos. Fiquem na paz de Jesus, até o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.